de entregar o seu dízimo. Volta e meia, eu já sou crente há 30 anos, sou dizimista há 30 anos, e você vai ver de tempos em tempos, irmãos, o pastor aqui, outro ali, que se levanta para criticar o dízimo. É normal, é cíclico. Tentam reinventar a roda. Nunca vi ninguém prosperar por criticar o dízimo. E nunca vi também ninguém dizer contra o dízimo que é dizimista. Todo mundo que ataca o dízimo é avarento, porque não dá nada. Eu não dou dízimo, sou livre. É claro, você é livre, você não tem que dar nada mesmo. Nós não damos para fazer troca, nós damos porque já temos recebido, nós damos porque já somos abençoados. Mas nós entendemos também que quando nós entregamos o dízimo, nós damos para Deus algo na mão dele, que Ele mesmo nos deu, e Ele abençoa, e aquilo se torna uma semente, que Ele multiplica, e com esse dinheiro, a obra de Deus é feita. Sei que você vai ouvir críticas que alguns vão dizer que era da lei, outros, mesmo dizendo que era antes da lei, vão criticar a si mesmo. Mas quando alguém dizer para você, olha, o dízimo é antes da lei, mas tinha muitas coisas também, é verdade, mas o dízimo, como disse o pastor Aloysio, ele foi dado a primeira vez quando o rei de Salém, que é Cristo manifesto, entregou o pão e o vinho, a ceia, para Abraão pela primeira vez. Entregou a vida, a salvação. O pão e o vinho é Cristo que morreu na cruz e que nos libertou de todas as coisas. Era graça ali naquele encontro. E pela primeira vez Ele deu o dízimo. Eu fico olhando a hipocrisia das pessoas. Eu acho que quem fala contra o dízimo, então também não pode tomar ceia. Quando alguém fala, eu não dou o dízimo, então não tome a ceia, porque foram dados juntos. É para quem entendeu o corpo, é para quem entendeu e entendeu que isso é graça de Deus, que nos abençoa. Então você fala, pastor, mas eu não creio. Tudo bem, não seja dizimista, mas não seja avarento. O que é isso? Não dê menos que 10%. O dízimo é um bom ponto de partida. Você quer falar contra o dízimo? Dê mais, não menos. Aí seu coração está correto. Mas quem dá menos só está querendo ser avarento, não entendeu que a bênção é sua, é minha, é nós que recebemos. Cuidado com essas vozes que você ouve, que querem criticar, parecendo uma coisa nova. Não, a palavra de Deus está escrita há milhares de anos, e nós temos sido abençoados por ela. Guarde o seu coração, ouça tudo, retenha só o que é bom. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela vida dos irmãos. Quero abençoar esse dízimo, que é entregue com revelação, com entendimento, que eles já são abençoados. E nós declaramos sobre eles o teu favor multiplicado na sua casa, que eles possam prosperar, para ter para eles e para ter para dar, ter para abençoar a igreja e aqueles que estão perto deles, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos passar o Videira News primeiro, depois a gente tem mais um vídeo do pastor Aloysio. Olá, irmãos, começa agora mais um Videira News. Fique por dentro das principais notícias da igreja. Videira, videira. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. A Conferência Internacional para Pastores e Líderes Vinha 2019, A Graça nos Une, começa nesta semana, na quinta-feira, dia 5. Olha só o que vem por aí. Não tem nenhuma força deste mundo capaz de impedir a igreja. A única coisa que pode impedir a igreja é a igreja mesmo. Tem irmão que me pergunta às vezes, tem algum poder de pegar na mão para orar? Não, não tem. Mas há um significado simbólico. Quando você pega nas mãos, nós estamos dizendo que nós somos um só corpo mesmo, que nós somos uma unidade mesmo, que nós estamos juntos para valer mesmo. Não é porque os irmãos do lado são pessoas perfeitas, maravilhosas, não, é gente que tem falhas e limitações, e você olha e está ciente, mas são meus irmãos. É importante que você tenha uma decisão de caminhar junto.
Não fique de fora desse mover. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, faça o quanto antes nas secretarias de um dos 9 prédios. Outras informações você pode ter através do site conferenciavinha.com ou também pelo número 3251-0505. Atenção alunos do cursão CTL Escola da Família, as formaturas iniciam na próxima semana. Se você ainda não reservou sua beca, vá até a Secretaria da Escola de Ministério e garanta a sua pelo valor de R$20. Convide amigos, familiares, toda a sua célula para te prestigiar nesse momento super especial. Irmãos, é com imensa alegria que eu anuncio a inauguração do mais novo prédio da Videira, a Videira Buriti. Agora são 10 prédios em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Te convido a participar da super inauguração que acontecerá nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, às 20 horas. O endereço do novo prédio você confere aí na sua revista Videira na Cidade. Vamos todos celebrar essa vitória que é de toda a igreja. Você é o nosso convidado especial. No dia 23 de novembro foi realizado no Teatro Rio Vermelho o culto de ação de graça Thanksgiving Day com o tema O Deus Eterno. Na ocasião, houve participação do coral da Igreja Videira, presença da pastora Márcia Silva, pastor Francisco Vasco, pais e familiares prestigiando os alunos da Escola Videira. Pais, fiquem ligados nessa super novidade. De 16 a 20 de dezembro será realizada a colônia de férias da Videira para crianças de 5 a 10 anos. Seu filho não pode ficar de fora. As inscrições podem ser feitas no SEI ou nas secretarias dos 9 prédios. Mais informações você confere aí na sua revista Videira na Cidade. Bom, irmãos, o Videira News fica por aqui. Quero lembrar a todos da inauguração da Videira Buriti, que será nesta terça-feira, dia 3, e que a Conferência Internacional para Pastores inicia no dia 5. Desejo a todos uma semana abençoada. Videira, videira. Videira News. Aleluia. Irmãos, eu quero insistir com você para estar com a gente na terça-feira, aqui na Videira Buriti, na Rio Verde, quase em frente ao shopping. E vai ser uma festa muito linda, todo mundo vai participar, não só os irmãos que vão para lá, mas também toda a igreja, uma festa nossa. Nós somos uma igreja na cidade, amém, irmãos? Quando vocês dizem amém? Você reúne aqui, mas nós temos 10 prédios e nós estamos juntos. E é tão precioso que você participe da festa, você celebre com a gente. Programa para você estar lá, 7h30, chega um pouco mais cedo, vai ser uma bênção para você conhecer e estar com a gente, vai ter irmãos do Brasil inteiro também. Então eu gostaria de insistir com você, olha para cá, você que ainda não fez a sua inscrição, gostaria de participar da conferência, começa quinta-feira, é a conferência mais importante do ano, conferência que reúne todos os pastores e líderes do Brasil e do mundo, e ela é muito poderosa, muito profética. Não despreze o que Deus tem para falar, né? Você sabe, tem os irmãos da África, olha para cá, só um minutinho. Eles estão vindo 9 irmãos de Luanda. Eles estão gastando cada um R$6.000 para estar aqui. E às vezes a gente está aqui por R$100 e perde coisas tão poderosas. Eles estão atribuindo grande valor. Atribua. Às vezes uma mensagem pode mudar completamente a sua vida e não tem preço. Amém? Então, pensa nisso, faça a sua inscrição. Isso vai ser muito poderoso. Daqui a pouco a gente vai orar e abençoar 2 pastores que nós estamos enviando do Bueno para a Videira Buriti. O obreiro Tiago e o pastor Alexandre Lopes. Eles estão sendo enviados e daqui a pouco a gente vai orar por eles também. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou passar mais um vídeo do pastor Aloysio para você. Os irmãos, imagino, quantos irmãos viram o vídeo do pastor Aloysio no Instagram, falando a respeito da saída do profeta Reinhard? Quantos viram? Quantos não viram? Quantos não viram? Quantos não mexem com o Instagram? Não segue o pastor? Tudo bem, me siga o pastor Aloysio. Ok, o pastor Reinhard, um profeta, homem de Deus, precioso, que nós amamos, esteve conosco muito tempo, nós o abençoamos e ele nos abençoou muito também. Mas agora ele saiu, e como ele era alguém muito conhecido, viajava em todas as igrejas, nós abrimos as portas. Importante que ele fez
uma explicação, mas é importante que você, como igreja, ouça de nós, do pastor Aloysio, o que realmente aconteceu e os porquês, o motivo que ele que ele não está mais conosco. Irmão, que nós amamos, não há nenhum problema pessoal, não estamos brigados com ele, nada disso, mas às vezes não é possível caminhar juntos mais. É assim mesmo que funciona. O pastor Aloysio vai explicar, gostaria que você ouvisse. Pode colocar o vídeo. Eu publiquei aí no Instagram uma explicação a respeito da saída do pastor Reinhard. Quantos viram? Quantos não viram? É melhor perguntar assim. Você não tem Instagram? Não tem internet? Hã? Você não segue o pastor? Ok, tudo bem. Não tem problema. Então eu vou falar para você que não viu. O pastor Reinhard, ele saiu, ainda que ele publicou um vídeo dizendo que nós o tiramos, não é exatamente assim. Ele decidiu, nós colocamos para ele decidir. Ok? Pastor, por que isso aconteceu? Eu quero, antes de mais nada, dizer que o pastor Reinhard é uma bênção. Nós não temos nada contra o seu comportamento, sua conduta. Ele é uma pessoa muito correta, muito íntegra, e tem uma característica que eu acho que todos percebem, que ele é muito, muito humilde. Humilde, sempre muito humilde. Então não temos nada para dizer dele. Segundo, nós somos gratos. Quando ele disse que vinha para o Brasil, nós imediatamente nos prontificamos a receber. E não só recebemos, quanto nós ajudamos, ok? Nesse tempo todo nós pagamos o aluguel da casa dele, nós demos uma ajuda de custo para ele todo mês, ok? Então nós não simplesmente recebemos, a gente também investiu, abençoou. Quando eu falo gente, é a igreja. E ele também nos abençoou. Ele visitou centenas de igrejas videiras, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ele tem um dom profético, como os irmãos sabem, né? com sinais, com curas, com milagres. E nós somos muito gratos a Deus por isso, pela vida dele e porque ele nos abençoou. Mas, de um tempo para cá, eu não sei, talvez 1 ano e meio, 2, ele começou a ensinar e testemunhar coisas que contrariam aquilo que nós cremos. E essa é uma situação muito delicada. Então, no mês de agosto, eu sentei com ele e falei: pastor, tem problemas, tem alguns pontos que você tem falado, que nós não cremos, que nós preferiríamos que você não falasse. Presta atenção, a nossa igreja não surgiu há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás nós já éramos como somos hoje, uma igreja estabelecida, que tem a sua fé estabelecida. Então ele veio para ajudar. Se ele veio para ajudar, então ele tem que se adequar ao ensino da igreja. Ele não pode trazer um outro ensino para nós, o que nós não pedimos. Então nós dissemos para ele: é importante adequar. Isso foi em agosto. Aí aconteceu que logo em seguida, no início de outubro, eu estava até pregando lá na igreja do pastor Jean Christophe. Eu recebi uma mensagem de que ele estava começando um curso. Eu não vou negar para você, eu fiquei muito surpreso. Eu falei: mas eu tinha conversado com ele que tem problemas, que temos divergências, temos que corrigir. E em vez de corrigir, ele lançou um curso. Aí eu disse para ele, falei: olha, irmão, eu vou ter que ser honesto com você. Vou dizer para você como eu falei para ele. Eu falei: olha, você não é brasileiro, você é austríaco, né? Alemão. E brasileiro é o seguinte, vou contar para você sobre brasileiro. Nós detestamos esse tipo de conversa. Brasileiro odeia ter que sentar para conversar isso. Quando um brasileiro senta para conversar, principalmente um goiano, é porque está ruim demais. Eu falei: então eu quero, só para você entender o tanto que eu estou desconfortável tendo que conversar isso com você. Mas é porque chegou no limite, não tem como.
Você agiu de uma maneira que está desconsiderando a nossa liderança. Quer dizer, você sabe que tem diferença e ainda assim você quer abrir um curso. O pastor sempre mostrou uma postura humilde, não, vamos corrigir, mas nunca parou de ensinar. Por fim, eu disse, olha, é preciso então pegar todo o curso e primeiro ministrar para os pastores. Porque eu não posso deixar você fazer um curso com a igreja sem antes os pastores saberem de que se trata. Então, primeiro vai ser com os pastores. E aí, à medida em que nós fizermos, a gente vai ajustando. Mas ele preferiu que a gente fizesse uma carta e colocasse os pontos. E aí nós fizemos uma carta para ele, não foi exaustiva, não tinha todos os pontos. A gente colocou lá alguns pontos, que a gente tinha mais dificuldade. E foi depois de ler essa carta, ele avaliou, orou e decidiu que era melhor então não estar mais conosco. Eu considero isso uma coisa normal, eu não considero isso nada anormal. Não teve nenhuma discussão, nenhuma briga, nada disso. É uma questão de fé. Nós cremos de uma maneira, o irmão crê de outra. Aleluia, tem espaço para todo mundo, ok? Mas se queremos edificar juntos, temos que estar em cima de um mesmo fundamento. Há espaço entre nós para pensar diferente? Sim, os irmãos sabem disso. Há espaço para crer, pastor, você crê que o arrebatamento é assim, eu creio que é assim. Veja, são coisas secundárias, mas tem coisas a respeito das quais não pode haver discordância. Temos que crer do mesmo jeito, porque isso é o que caracteriza-nos como igreja local, uma unidade. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então nós colocamos para ele, vou só dizer para você rapidamente, porque eu não quero exaustivamente mostrar nada, porque eu acho que as coisas são autoevidentes, na minha opinião. Então a primeira coisa é a questão de falar com mortos. Nós vivemos num país espiritualista, os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Todo mundo fala que o Brasil é um país católico. Eu discordo, eu acho que é um país espírita. Porque o brasileiro médio, ele crê em reencarnação, e ele acredita piamente que pode conversar com os falecidos. Ok? Isso é assim lá fora, mas aqui dentro não pode ser. Por quê? Produz confusão. Produz confusão. Pastor, você está duvidando da experiência? Olha para cá. Eu nunca questiono a experiência de ninguém. E nenhum pastor meu está autorizado a fazer isso. Experiência é coisa pessoal. Você me disse que viu um anjo, que viu um demônio, que teve uma visão, ou qualquer outra coisa, eu não discuto com você jamais. É a sua experiência. Mas quando você, a partir da sua experiência, resolve ensinar coisas na igreja, aí eu vou ter que ajustar. Entenderam a diferença? Então o pastor conversa, ele teve essa experiência. A primeira vez que eu conversei com ele, ele falou: pastor Luiz, eu não quis, não quero e não procurei. Aconteceu. Eu falei: então, já que aconteceu, deixa isso quieto, guarda para você. Só que na última conferência que teve lá na Flórida, aconteceu algo que nos deixou muito triste. Por quê? Tinha um casal que tinha perdido um filho, mas não são da Flórida, são de outro estado. Tinha perdido um filho pequenininho, de 3 anos de idade. E aí eles ligaram o pastor Reinhard, e o pastor Reinhard então foi até o céu, viu a criança conversou com eles e mandou um recado para os pais. E o pastor Reinhard depois liga para os pais e fala: conversei com seu filho, ele está muito bem, está feliz, falou para vocês ficarem em paz. Isso é muito desconfortável para mim. Não sei se você está colocando no meu lugar. Eu sou pastor da igreja. Eu não estou aqui porque eu escolhi. Honestamente, Deus sabe como eu não queria ser pastor. Eu me tornei pastor por chamado. Mas uma vez que eu estou aqui, eu vou ser coerente. Eu não posso abrir mão só para ficar bem com alguém, ou para não falarem mal de mim no resto do Brasil. Pastor, porque tanta gente saiu esse ano, né? Eu falei: pois é, o que eu posso fazer? E olha que eu me esforço para que todo mundo fique comigo. Eu me esforço, Deus sabe que eu me esforço. Eu queria que todo mundo gostasse de mim, mas não estou sendo bem sucedido. Mas por quê? Porque eu não posso abrir mão de um valor. Imagina se de repente chega um irmãozinho aqui que teve um recado também de um morto, o outro ali teve um recado de outro. Mas como é que vai virar isso aqui? Aí nós vamos fazer sessão de... Bom, deixa para lá.
Então eu penso que isso é autoevidente. Mas pastor, é possível isso? Não sei. Não sei se é possível, não estou discutindo a veracidade. Eu estou apenas dizendo que isso produz confusão. Não deveria ser colocado publicamente. Nós estamos aqui para ensinar o Evangelho. Segundo, oração a anjos. Bom, não é esse o nome que ele dá. Ele não fala oração a anjos, mas ele crê que nós podemos, até devemos dar ordem aos anjos. Mas eu não creio nisso. Não existe nenhum exemplo bíblico de nenhum homem de Deus dando ordem a anjos. O Salmo 91 fala que o Senhor é que vai dar ordem a anjos a nosso respeito. Qual que é o problema de você dar ordem para anjo? É que você de repente começa a querer também explicar a sua ordem. E o anjo começa a querer responder porque que ele acha que é melhor não fazer aquela ordem. E aí você tem um irmão conversando com o anjo A aqui, o outro irmão conversando com o anjo B, e os dois receberam direções angelicais. E aí então os dois falam, pastor Aloysio não é o anjo é que nos falou. Vê a bagunça que vai ser. Pastor, mas você pode conversar com o anjo? Veja, você é livre. Você vai ter a experiência que Deus te levar a ter. Ok? Mas preste atenção, na hora de ensinar, ensine só a palavra. Então o pastor disse que com ele tem 14 anjos. Desses 14, 4 ele sabe pelo nome e ele tem intimidade. Então, amém. Eu discuto isso? Jamais. Mas isso produz um problema. Ok? Qual outro problema que pode surgir? É que os irmãos de repente só vão querer ouvir a palavra de alguém que vê anjo e conversa com anjo. Como eu não converso com anjo, nem vejo anjo, vai dizer, pastor Luiz é um pastor de segunda linha, não quero ouvi-lo. Bom, eu até sou de segunda linha mesmo, mas presta atenção, se o que eu estou falando é o Evangelho, receba, vai ser alimento para você. Terceiro, questão de não pode pedir. Aí o pastor Arnold escreveu no Instagram dele, quando um crente pede algo para Deus, ele está cuspindo na obra de Cristo. Isso é muito ruim, porque pedir não é pecado, pelo contrário, pedir é sinal de que você é filho. E Jesus disse o quê? Pedir, porque todo que pede, quantos creem nessa promessa? Entendeu? O que Tiago diz? Você não tem nada porque você não pedir e recebereis. Então pedir é de Deus, peça. Eu ensino o contrário, eu ensino peça muito. Não esqueça os seus pedidos, insista. Sabe, pede, busca e bate até a porta abrir, porque Deus quer ouvir a sua oração. Então eu creio nisso. Não pode abençoar também. Veja, nós já somos abençoados, mas você pode abençoar o abençoado. Está me entendendo? Não há contradição nenhuma. Você está me abençoando, quer dizer que eu não sou abençoado? Não, você é, mas eu te abençoo também. Entende? Abençoai sempre, abençoe seus filhos. Entende? Abençoe sempre, todo dia antes de dormir, põe a mão neles e abençoa. Abençoai de Deus. Então, alguém fala, mas pastor, isso é uma coisa pequena. Mas você sabe, quando existe eu ensinando algo, e eu sou o seu pastor, presidente, e tem um outro ensinando outra coisa, você concorda comigo que vai gerar um problema? 4, a questão da nova aliança. Qual que é a diferença entre nova aliança e graça? Graça é a fonte de tudo, o amor de Deus é a fonte de tudo, porque Deus nos amou de tal maneira, é que Ele fez tudo. Ele nos amou de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Ele nos amou de tal maneira, o seu Filho morreu na cruz. Ele nos amou de tal maneira, levou nossas maldições. Então o amor, a graça de Deus é a fonte de tudo. De tudo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas Deus não é moralmente obrigado a ser gracioso com ninguém. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então olha para cá. Tem um pecador aqui, ele cometeu um pecado muito grave. A justiça de Deus diz que ele deve ser condenado. Deus pode ter misericórdia dele, se Ele quiser. Mas se Deus não quiser ter misericórdia e quiser condenar o pecador, Deus continua sendo justo, sim ou não? Sim. Porque ninguém é obrigado a ter misericórdia. Deus não é obrigado moralmente a ter misericórdia, nem ser gracioso. É tão verdadeiro isso que
hoje nós estamos debaixo da graça, mas está muito perto o dia em que a ira será derramada na terra. Está me ouvindo? É chamado do grande e terrível dia do Senhor, ou a grande tribulação. Você não vai estar aqui porque você é filho, filhos não estão mais debaixo da ira, mas a ira virá nesse mundo. É verdade. Então preste atenção, pastor. Então se Deus não é obrigado a ser gracioso ou misericordioso, qual a garantia que eu tenho que amanhã Ele vai continuar sendo gracioso comigo? Essa é a pergunta que nós poderíamos fazer. Deus então, sendo tão gracioso, o que Ele fez? Ele falou: gente, é o seguinte, vocês estão com medo de amanhã eu perder a paciência com vocês, né? Então, eu vou escrever um documento aqui dizendo que dos seus pecados eu nunca mais vou me lembrar. Eu serei o seu Deus e você vai ser o meu povo eternamente. E eu vou assinar embaixo com letras de sangue. E eu vou chamar isso de aliança. É um documento. Presta atenção, esse documento é chamado de nova aliança. O que originou o documento? A graça. Mas agora eu pergunto para você: Deus é gracioso com você simplesmente porque Ele é bondoso ou porque Ele assinou um documento também? Deus tem o direito hoje de perder a paciência com você? Não, porque se Ele fizer isso, Ele está quebrando o contrato, o documento, a aliança. E Deus é fiel. Então eu vou contar para você. Parece filosofia, mas é teologia, e teologia tremenda. Espero que o Senhor te dê clareza. Olha para cá. Deus não é moralmente obrigado a ter compaixão de ninguém, mas Ele é moralmente obrigado a ser fiel. Deus não tem escolha. Ele não pode escolher ser infiel. Deus não tem essa opção. Entendeu? Se Deus algum dia fosse infiel, o universo desmoronava. Então Deus não tem essa escolha. Deus tem que ser fiel sempre. Mas a misericórdia vai acabar um dia. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você não está, portanto, mais debaixo apenas da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Não. Você está debaixo de um contrato. Cada vez que nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos dizendo: Ele assinou lá no Calvário. Ele não pode ser infiel. Ele está dizendo que não lembra do meu pecado. Então Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele disse que Ele vai terminar a obra que Ele começou na minha vida. Então Ele vai terminar. Não importa o que eu sou, deixo de ser. O que importa é o que Ele é. E Ele vai me levar para a glória. E Ele vai me glorificar. Ele vai me dar a herança. Por quê? Por que Ele vai fazer isso? É claro que é porque Ele é gracioso. Mas Deus fez algo além da sua graça. Deus transformou a graça num compromisso, num juramento, numa aliança. Então eu pergunto para você: qual é a fonte disso tudo? Qual é a fonte? A graça. Está me ouvindo? É muita bondade de Deus para que você tivesse segurança, para que você não fosse um crente como muitas igrejas vivem. Oh Deus, tem misericórdia. Muitos crentes vivem o tempo inteiro inseguro. É salvo um dia, não é salvo no outro. Ele nunca sabe o que Deus está pensando a respeito dele. Ele nunca acorda de manhã convicto de que Deus está em paz com ele. Ele sempre tem que pensar: será que eu fiz algo? Será que Deus está feliz comigo? Será que Ele está chateado comigo? Ele vive inseguro, sabe por quê? Ele não entende a aliança. Mas quando você entende a aliança, você acorda de manhã e o diabo fala: você fez isso e deixou de fazer aquilo outro. Mas você responde o que para o diabo? Mas Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Sabe por quê? Porque Ele assinou. Mas qual que é o problema? É que as pessoas que ficam enfatizando esse negócio: não, a nova aliança é superior à graça. Isso é uma maneira de desvalorizar a mensagem da graça. É dizer: para de ficar pregando isso. Tem uma coisa superior para pregar. Não, esse é o ápice, esse é o máximo. É a graça que virou aliança. A questão de pedir oferta e entregar o dízimo. Veja, o pastor Reinhard nunca negou que ele discorda de dízimo. Por quê? Porque o ensino é que dízimo contradiz a graça. Nós não cremos que há contradição nenhuma. Nós dizemos: se você não quer dar, não dê. Você é livre. Se você não quer dar dízimo, se você não quer orar, se você não quer fazer nada, não faça. Você é livre. Mas aquele que entende a graça e tem o seu coração tocado, foi aquecido, ele fica alegre quando ele vê alunos aqui do Tadjiquistão.
Ele fala: meu Deus, aumenta meu dízimo, que eu quero ajudar mais. Essa é a postura dele, cheio de graça, cheio de generosidade. Ele quer cooperar. Mas a minha palavra é para aqueles que provaram a graça, e quem prova a graça quer ser gracioso. E eu sei que essa é a história de quase todos nós que estamos aqui. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Então, nós entregamos o dízimo e fazemos isso com alegria. Nós jejuamos e fazemos isso com alegria. Mas aí, se aparece alguém ensinando contra, produz um problema na vida da igreja. Fica parecendo que nós estamos fazendo algo que contradiz a graça. Não há contradição. Somos filhos de Abraão. Abraão deu dízimo, nós vamos dar também. E o dízimo é só o ponto de partida. Dízimo e a ceia vêm juntos na Bíblia. É a questão de dizer o seguinte: Jesus viveu na lei e, portanto, os ensinos de Jesus são da época da lei. Presta atenção, nós não cremos nisso. Veja, Jesus viveu no tempo da lei? Claro, porque ele veio para os que estavam no regime da lei. E ele precisava de cumprir a lei. E ele cumpriu a lei em todos os aspectos. Ele cumpriu a lei praticando, obedecendo. E ele cumpriu a lei se fazendo maldição, sofrendo o juízo da lei no nosso lugar. Então ele cumpriu a lei perfeitamente. Por isso que ele é o fim da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então, a lei veio e Cristo pôs o fim. Então é claro que Cristo veio no tempo da lei, mas Jesus não pregou Moisés. Está me ouvindo? Jesus não pregou Moisés. Tudo que Jesus pregou é palavra do Novo Testamento. Então esse negócio de dizer: Jesus ensinou os discípulos a orar, mas era no tempo da lei. Presta atenção, olha como é que Jesus ensinou a orar. Como é que ele começa a oração? Abba. Qual que é a oração do Novo Testamento? Abba. Um judeu não chamava Deus de pai não, filho. No máximo era como um religioso de hoje: amantíssimo Deus e eterno. No máximo. Então presta atenção, quando Jesus fala, chama Deus de pai, ele está mostrando que não é mais do Velho Testamento. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí fica parecendo então que todo o ensino de Jesus agora você tem que relativizar. Se você vai aceitar ou não, se é para hoje ou não. Presta atenção, mesmo que você não saiba explicar, guarde, é evangelho. Eu não sei tudo, não sei explicar tudo, mas eu ajoelho e adoro aquele que veio e se fez gente. E as palavras que ele tem dito é espírito e vida. Pega as palavras do evangelho, ora as palavras do evangelho. Agora é óbvio, tem coisa que não foi escrito para você. Quando Jesus chega para o endemoniado gadareno e fala para a legião: sai. Essa palavra é para você? Sai, é para você? Para quem essa palavra? Para o diabo. Mas eu estou lendo isso aqui agora, não sei, estou sentindo. Você não tem que sentir nada. Jesus falou para a legião, para os demônios: sai. Mas é palavra de Jesus, sim ou não? É. Recebe a palavra. Entenda cada coisa no ambiente, no contexto. Ok? Então, não tem contradição. Essa coisa de ficar dizendo que algumas coisas no evangelho é para hoje, outras não é, só produz confusão no meio dos irmãos. Todo o Novo Testamento é para você, entendendo o contexto em que cada coisa está escrita. Tudo é de acordo com o contexto do texto, porque tudo fora do contexto vira um pretexto para falar o que quer, e não para ouvir o que está escrito. Aleluia, som, amém, glória a Deus. Os irmãos podem acender as luzes. Quero convidar aqui então o pastor Alexandre Lopes e o obreiro Tiago. Nós gostaríamos de orar por eles e enviá-los para a videira do Buriti. Esse é o último domingo que eles estão participando como pastor aqui. As esposas também, obviamente, claro. E nós queremos abençoá-los e agradecer a Deus pelo tempo que eles serviram aqui como pastores e como obreiro. E vão continuar servindo ao Senhor lá no Buriti. Nós estamos enviando esses dois daqui. Eu acho que lá do Garavelo vão mais 2 ou 3, né? Mais 2 também. E vão compor a videira lá. Eu gostaria que nós agradecêssemos, louvássemos a Deus. Talvez se você não é da rede deles, talvez você não conheça. O pastor Alexandre Lopes está aqui com sua esposa. Quantos anos você está aqui? Pastor, tem 7 anos. Hã? 7 anos como pastor e obreiro, né? Mas converteu aqui tem quantos anos? 15, glória a Deus, né? E o obreiro Tiago está aqui. Bom, está o obreiro já há quantos anos?
3 anos, né? Tá na hora de ordenar, né? Glória a Deus. Amém. Eu vou dar 1 minuto para vocês agradecer, falar alguma coisa, dar tchau, tá bem? Libera aqui o microfone. Som. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós estamos muito felizes, né, com essa oportunidade de sermos enviados ali para a videira do Buriti. Como o Senhor mesmo disse, nós somos apenas uma igreja na cidade. E eu louvo a Deus pela essa oportunidade de, nesses 7 anos, né, como pastor e obreiro, termos sido discipulados pelo pastor Naor e a pastora Marília. Foram anos muito preciosos e nós só temos a agradecer a Deus por esse privilégio. Agradecemos também ao Senhor, né, por esses anos em que estivemos juntos com os pastores, né, da qual nós caminhamos juntos, e também por ter estado à frente da rede de jovens, que hoje grande parte ainda está na rede do pastor Juliano, do qual também fomos muito abençoados. E eu não tenho dúvidas que a seara já está madura há mais de 2000 anos ali na região de Aparecida, e cremos que estamos sendo enviados debaixo, né, de uma palavra de Deus. Nós cremos que é um momento oportuno e seremos muito abençoados lá com tudo aquilo que recebemos aqui na videira aqui do Bueno. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Na verdade, né, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez na minha vida, né, na vida da minha família. Foram anos maravilhosos aqui na videira do Bueno. Já tem 11 anos que eu faço parte aqui dessa igreja. Creio que nós estamos indo enviado lá para a videira do Buriti com propósito. Creio que, né, o Senhor tem muito mais para nós. Somos uma só igreja, né, na cidade, e eu creio que Deus tem um propósito para todas as coisas. Estamos indo ali debaixo do propósito do Senhor, debaixo de uma palavra. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né, os irmãos que faziam parte da minha primeira rede, né, que foram um canal de Deus na minha vida também. Louvo a Deus, né, pela vida de cada um dos pastores, pela nossa equipe aqui no Bueno. E eu louvo a Deus, eu aprendi com cada um. Cada um foi um canal de Deus na minha vida. Louvo a Deus também pela vida do senhor, pastor. O senhor sempre foi um referencial e sempre será, de homem de Deus na minha vida, pela vida da pastora também. E eu só tenho que agradecer à igreja, aos irmãos. Amém? Muito obrigado. Obrigado pelas oportunidades. O Senhor é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar em pé e pedir os pastores rapidinho para subir aqui também. Pode chegar aqui para frente um pouquinho. Eles estão indo, sendo enviados, porque nós temos irmãos, né? Vários irmãos, muitas células que estão da região. Então, já vai todo mundo junto. E eles estão indo lá, com certeza vai ser uma grande bênção. Quando eles chegarem lá, vão descobrir quem vai ser o pastor deles, que só eu e o pastor Luiz que sabemos. Aleluia. Que vai haver uma mudança na cidade. Alguns pastores vão trocar de prédios, então vai ser maravilhoso. Mas de toda maneira vai ser uma bênção lá, né? Todo homem de Deus é sempre precioso, e eu tenho certeza que uma grande igreja vai ser edificada lá. Se você é da rede desses irmãos, desses pastores, abençoe a vida do seu pastor. Posso ouvir amém de alguém? Dê um presente, dê uma oferta, abençoe ele, seja generoso. Obrigado, pelo menos alguém está dizendo amém, né? Aleluia. Estende as suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Tiago, pela vida do Alexandre, ó Deus, por esse tempo tão precioso que eles estiveram conosco aqui na videira do Bueno, servindo ao Senhor, pastoreando a igreja, edificando a igreja, ó Deus, e agora vão para esse novo tempo, esse novo desafio ali na videira do Buriti. E nós declaramos sobre eles
o óleo fresco do Senhor, a unção que os capacita para esse novo tempo, para esse novo desafio. E declaramos que ali eles vão de ser ainda muito mais frutíferos na obra do Senhor e vão prosperar ainda muito mais na autoridade e no poder do nome de Jesus. Diga comigo, como igreja, nós abençoamos o obreiro Tiago, o pastor Alexandre, sua família, e declaramos que eles são enviados para a videira do Buriti, e que a unção do Senhor, a graça do Senhor é com eles, e naquele lugar eles serão ainda mais, muito mais frutíferos, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Depois os irmãos vão poder abraçá-los. Irmãos, eu sei que hoje foi um dia atípico, né? Nós vamos tomar a ceia juntos, mas pode ficar tranquilo, eu não vou demorar, porque a pastora Luísa, ele é um mestre tão abençoado, né? Que quando ele explica, ele prega, né? Dá aula, curso, edifica. Quando já foram abençoados aqui pela palavra do pastor Luiz, é maravilhoso, né? Andar com alguém amado como o nosso pastor, que Deus nos deu, está aqui para ser bênção, fonte, guardar a igreja, e nós queremos fazer parte disso. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você ainda nessa noite de ceia, e dizer para os irmãos que nós levamos a vida da igreja muito a sério. A palavra de Deus para nós é a nossa base segura, é o lugar onde nós caminhamos, amém, irmãos? Nós não edificamos igreja, como o pastor falou, em cima de experiências, respeitamos as experiências, mas edificamos em cima do fundamento, que é a palavra de Deus. Amamos os irmãos, não temos inimigos de carne e sangue. Às vezes os irmãos, um ou outro, se exaltam um com o outro, mas nós somos tudo irmão, aleluia, vamos morar junto no céu. Mas enquanto caminhamos aqui, temos a responsabilidade, como pastores, de zelar por aquilo que você come, amém? Zelar para que você tenha saúde espiritual, fundamento espiritual, para que você não seja afetado por algum tipo de vento, de doutrina que venha abalar a sua fé. Olha para cá, não converse agora, por favor, preste atenção. A fé correta determina uma vida correta. Se você não tem a fé correta, a sua vida vai ficar errada. Não confunda vida boa com vida certa. Tem gente que tem até uma vida aparentemente boa, mas não está correta. A vida correta é a vida dentro do propósito divino, é a vida dentro do caminho da palavra pura de Deus, do Evangelho. E nós sabemos disso. Nós sabemos que o homem caiu porque comeu uma comida errada, lá no Éden. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é por isso que quando Jesus vem, ele fala o quê? Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Quem comer de mim, por mim viverá. Ele é a comida que traz vida. Então percebe que não há neutralidade. Às vezes nós achamos, não, eu gosto da pessoa. Não, a fé não é sentimento, a fé não é um relacionamento emocional simplesmente. Nós amamos, temos comunhão, estamos juntos, mas quando se trata da sua fé, você precisa estar seguro. E hoje eu quero ministrar a palavra para você, de um texto, talvez você pode não ter ouvido sobre ele ainda, e o tema dessa palavra é morte na panela. É quando tem coisa errada na comida, é quando existe morte na comida que você está comendo. Essa é uma expressão bíblica, está no texto da palavra de Deus. Foi quando o profeta Eliseu estava na escola de discípulos, ele tinha uma escola de profetas, e ele mandou fazer comida para eles. Eles viviam num ambiente de poder, eles viviam num ambiente de discipulado, eles viviam num ambiente de comunhão, e mesmo assim,
a morte entrou na panela. Você vê, coisa séria. Às vezes a gente pode pensar, e por isso temos que vigiar, porque às vezes você está numa estrutura e num ambiente como o nosso, que prezamos pelo discipulado, prezamos pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela vida da igreja, e mesmo assim, às vezes pode ter morte na panela. Glória a Deus que alguém gritou lá, né? Morte na panela! Você vai ver no texto. Precisamos de irmãos que gritem às vezes e dizem, tem morte na panela aí, para e vai morrer gente. Então é sério, veja como isso é sério, não é? E nós queremos zelar por isso, porque isso é que vai determinar a sua saúde espiritual. Então eu quero ler o texto com você, que está aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso 38. A Bíblia diz: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. Guarde isso, havia fome, diga comigo, havia fome naquela terra. Esse é um problema grave. Sempre que, em tempos de fome, as pessoas se dispõem a comer qualquer coisa. Nós vivemos numa época de escassez de comida espiritual. É por isso que tem muita comida estragada na internet e tem gente passando mal, porque está comendo qualquer coisa. Mas nós queremos, pela graça de Deus, te dar a certeza de que você está comendo comida que vai te fazer bem. Quero o pessoal dizer amém, aleluia. Comer fora tem o seu lugar, mas a comida saudável é dentro de casa. Sua mãe, quando faz comida para você, você come tranquilo, sim ou não? Porque você tem certeza que tem higiene, que não colocou nada podre. Então o lugar de comer é em casa. Quantos podem dizer amém? Você tem que, se você quer ser um crente maduro, ouça o que eu estou te falando. Não tem problema, você lê um livro aqui, você assiste um vídeo ali, mas come em casa. Porque você está comendo num lugar que as pessoas estão preocupadas com a sua fé. É muito comer em lugares que às vezes a gente só passa, é o que eu vou te mostrar aqui, parece uma coisa legal, diferente, tem uma decoração na comida, atraente, mas nem sempre ela é saudável. Vamos continuar. Havia fome nesse momento aqui, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, então você vê que havia um discipulado, não é? Disse a seu moço: põe a panela grande a lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, a Bíblia diz que mandou cozinhar, ou seja, o contexto aqui é de comida. O contexto aqui fala disso. Lembra, no Velho Testamento, toda a história é uma sombra de uma realidade que nós queremos aprender. E você vai ver Cristo nesse texto também. E nós, é claro que para nós não estamos falando de comida física, mas estamos falando de uma comida espiritual dentro de uma situação real que aconteceu lá no Velho Testamento. Quem está me entendendo vai dizendo amém. Então, saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Era uma videira brava, não é? E a colossíntidas até hoje ela existe, mas ela é venenosa, uma planta que brilha. E voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Que coisa séria é quando você pega um negócio que você acha que é uma boa comida só porque é bonito, porque a colossíntide dela brilha, e você taca na comida, mas não sabe o que você está comendo. Isso é sério. Cuidado com as aparências. O diabo ama citar a Bíblia, e pior do que uma mentira é uma verdade distorcida, viu? Porque ela te engana. E às vezes parece verdade, aquela coisa, nossa, que incrível, uau, nunca vi isso. Cuidado com essa coisa que nunca vi isso. A Bíblia está escrita há mais de 2000 anos. Não há nada novo, há algo vivo, que nós precisamos de revelação. Presta atenção, voltou e cortou os pedaços, colocou na panela, não conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! Alguém gritou. Graças a Deus que tinha um homem de Deus lá. Gritaram para a pessoa certa. Gritaram: tem morte na panela. E não puderam comer. Aí o que Eliseu fez? Mandou jogar a comida fora? Não, isso aqui é rico, que é poderoso.
Ele falou assim, então, porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. É claro que aconteceu um milagre. Você não pega farinha, taca numa comida envenenada e ela sara. É porque o profeta realmente fez um milagre, porque Deus está querendo nos ensinar algo aqui nessa mensagem. Amém? Quantos estão aqui comigo? Os irmãos estão cansados? Já comeram muito? Não? Dá para comer mais um pouquinho? Aleluia, glória a Deus. Eu quero alimentar você nessa noite com a palavra de Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que Eliseu tinha saído da cidade de Gilgal. Gilgal, o povo tinha saído do Egito e não havia sido circuncidado, lá em Josué capítulo 5, verso 9. E quando eles chegaram em Gilgal, o povo que nasceram no deserto, eles foram circuncidados antes de entrar em Canaã. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que Gilgal é um lugar onde o povo de Deus foi circuncidado. Fizeram a operação de fimose nos meninos. Ou seja, Gilgal fala de cortar fora a carne. Carne é tudo aquilo que é humano, que é natural, que é do homem, que não é divino. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Carne é tudo aquilo que não vem do braço de Deus, do poder do Espírito, não é fruto do favor, não é fruto da justificação pela fé. Fui eu que fiz, foi o meu esforço, custou a mim, não a obra, não tem a ver com a obra da cruz. Quem está me entendendo? A carne é tudo aquilo que aparentemente pode ser bom, mas não é do Espírito. Não é porque alguma coisa é boa que ela é de Deus. Então, quando se trata de comida espiritual, a primeira coisa que tem que ser tirada é a carne. Não tem lugar para opinião humana quando se prega a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Não tem lugar para achismos, não tem lugar para curiosidades, não tem lugar para pegar um texto, fora do contexto, para fazer um pretexto, para te fazer falar uau. Cuidado com isso. Cuidado para que aquilo que aparentemente parece interessante não se torne morte na sua vida espiritual. A carne tem que ser removida. Quando se sobe para ensinar, a Bíblia diz que não deveria muita gente querer ser mestre, porque esses vão prestar conta mais severa para Deus. Porque é claro, estão servindo comida, e nós somos responsáveis por aquilo que nós pregamos. Eu tenho tanto temor, irmãos, eu tenho temor de subir aqui, porque eu sei que eu posso comprometer a sua vida. Eu posso te abençoar, mas eu posso comprometer. Então eu tenho que pedir misericórdia de Deus, eu tenho que me ater na palavra de Deus. Eu não tenho que estar aqui para querer aparecer e falar uma coisa nova que ninguém nunca viu, e você achar que eu sou alguma coisa. Não, não, não. Nós caminhamos em cima da palavra, nós vamos prestar conta em cima disso, porque a igreja é edificada pela palavra pura de Deus. Quantos dizem amém por isso? Isso é maravilhoso, não é? A Bíblia nos exorta e nós precisamos jogar fora. A segunda coisa que eu disse para você é que era um tempo de fome. A verdade é que o mundo vive com fome desde que o primeiro homem caiu lá no Éden. Ele comeu do fruto errado e por isso vive faminto por algo do céu. Todo homem sem Deus tem dentro de si uma fome espiritual, que só pode ser preenchida por Deus. As pessoas vão buscar se preencher em muitas coisas, no dinheiro, no trabalho, no conhecimento, nos esportes, nos prazeres, no sexo, nas drogas. Nada pode preencher o coração do homem, porque o homem caído está com fome daquilo que pode preencher a sua vida espiritual, porque lá no Éden ele comeu errado, e ele perdeu esse lugar. Existe uma fome hoje no mundo, e a fome que as pessoas não sabem é do evangelho puro da graça de Deus. Aquela era uma época de grande fome na terra, e quando as pessoas estão desesperadas por comida, elas se dispõem a comer qualquer coisa. Isso é muito sério. Agora, eu não estou dizendo que existe apenas fome lá fora. Você vê, as pessoas lá fora estão desesperadas, qualquer um que chega e oferece alguma coisa interessante, elas comem, e aquilo que no primeiro momento parece interessante, depois arrebenta a vida delas, se embarcam em coisas estranhas, que tem todo tipo de ensino esquisito por aí. Mas também existe uma fome
dentro da palavra, dentro da vida da igreja. Os irmãos são famintos. No nosso meio, eu louvo a Deus porque nós somos um povo que temos fome pela palavra de Deus, amém, irmãos? Os irmãos têm fome, os irmãos esperam domingo. Nossa, o que Deus vai falar hoje? Eu quero saber, eu quero receber. E nós temos alegria de pregar, nós temos prazer em preparar e compartilhar com os irmãos, né? Tem momentos que a gente fica ali 12, 15 horas preparando uma palavra para falar aqui para você em 1 hora, mas para nós isso não é pesado, porque é isso que Deus nos chamou para fazer, e essa fome é maravilhosa, é de Deus também. No entanto, nós precisamos tomar cuidado no que comemos. Nós precisamos, infelizmente, em muitos lugares estão servindo outras coisas, e é por isso que existe fome no coração de muitos irmãos, e não são supridos espiritualmente, porque a comida verdadeira não está sendo colocada. Nesse tempo, a Bíblia fala que os discípulos dos profetas estavam sentados diante de Eliseu, e o profeta falou para o seu moço: coloque uma panela grande e ferva o ensopado para os filhos dos profetas. E a Bíblia diz que então estava sendo feita a comida, e saiu alguém para colher ervas. O ensopado que ele mandou fazer já estava sendo fervido, mas uma pessoa saiu para tentar melhorar o que estava pronto. Esse foi o problema. Já tinha farinha para fazer o ensopado, já estava sendo feito, mas o sujeito teve uma ideia maravilhosa: eu vou melhorar essa comida aqui. E ele saiu para procurar um negócio diferente, e aqui foi o problema. Aqui começou a morte na panela. É quando alguém não estava satisfeito com o que estava acontecendo ali. Não foi assim que aconteceu lá no jardim? Deus falou para ele: essa é a comida, a árvore da vida, está aqui tudo que você precisa. E Adão viu a árvore da vida, mas ele olhou para outra árvore e falou: mas eu acho que eu posso melhorar essa proposta. Eu acho que eu posso melhorar esse ensopado que Deus fez para mim, chamada árvore da vida. Eu acho que a árvore do conhecimento do bem e do mal pode aumentar o meu conhecimento. E quando ele quis melhorar o que Deus tinha, ele comeu morte. Que coisa séria. Como nós precisamos tomar cuidado com essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. O primeiro dia do homem foi o primeiro dia da obra consumada lá da criação. Eles não tiveram de construir, semear, fabricar, fazer nada. Estava tudo pronto, mas o homem achou que podia fazer algo mais. Deus queria que o homem desfrutasse de toda a glória, mas o homem começou a olhar para outra árvore e disse: acho que se eu comer desse fruto eu posso ainda receber algo mais. O homem sempre... Olha para cá, vou dizer uma coisa séria para você. O homem sempre quer acrescentar algo na obra de Deus, mas isso é morte. Todas as vezes que você quer acrescentar algo no que Deus já fez, vai dar morte. E Jesus disse o quê? Está consumado. Diga para o seu irmão: a comida já está completa. Não queira acrescentar. Quando você quer acrescentar o que Deus já fez, você vai encontrar morte. Por isso, muito cuidado com isso. É o que a palavra de Deus está nos mostrando. A Bíblia fala que um homem saiu e foi ao campo colher ervas. A palavra para isso, em hebraico, é orha. E significa que aquela erva era algo brilhante, cintilante. As pessoas sempre, é impressionante como sempre existe uma pressão sobre nós para acrescentar algo brilhante, cintilante nas nossas reuniões. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos acrescentar, porque aí vai atrair mais pessoas. Veja, os irmãos nos conhecem, nós não temos problemas com coisas secundárias, mas não se iluda, não é isso que é o verdadeiro alimento. Alguém fala: não, tem que pintar de preto. Não tem problema. Nós já liberamos irmãos aí, para nós, se o prédio está pintado de preto, ou está pintado de marrom, não faz diferença. Eu quero saber o seguinte: qual que é a comida? Porque se eu tenho que pintar o prédio de preto, rasgar a calça, para poder atrair alguém, eu estou precisando tomar remédio para a cabeça.
Porque não é isso que tem o poder de mudar a vida de ninguém. As pessoas estão atrás de comida genuína espiritual. E isso é que nos importa. Essa é a palavra de Deus. E é isso que vai matar a fome de cada um de nós. Quando eu quero acrescentar, eu vou encontrar a morte. Querem atrair as pessoas com coisas que brilham. Aquela erva era brilhante no original. Mas a verdade é que a mensagem é que é a coisa mais importante. Eu posso ouvir a mente de alguém? Então a Bíblia fala que aquele rapaz saiu e encontrou uma trepadeira, uma videira selvagem, chamada colossíntida, que hoje é usada para remédio, mas é venenosa. Eles não sabiam o que era aquilo, mas estava brilhando, não é? Parecia bom para comer, e aquela foi a mesma postura de Adão e Eva. Aquele moço cortou, colocou aquela planta naquele ensopado, já estava pronto, e quando eles começaram a comer, alguém gritou: morte na panela. A morte, olha para cá, vou dizer algo para você. A morte começa, a morte espiritual. Tem gente que não entende por que esfria na fé. Tem gente que não entende por que desvia. Tem gente que não entende por que a vida dele ia indo muito bem, desgringola tudo. De repente, pastor, aquele irmão, ele era tão cheio do Espírito, tão jóia. O que aconteceu? O cara desgringolou a cabeça, desviou, virou outra coisa, esfriou, não quer saber mais de Deus. Quem já viu gente assim? Estava tão bem, de repente, parece que aconteceu uma coisa estranha na vida dele. A morte entrou. E eu vou te contar uma coisa: a morte sempre vai entrar no prato que você come. A morte entra no prato. A morte estava onde? Na panela, diga, na panela. O diabo sempre vai tentar envenenar a comida espiritual que você está comendo. Ele vai tentar pegar um pouquinho de Bíblia, colocar uma colossíntida nela para brilhar, e você vai comer dizendo uau. Estou chato com isso, né? Mas pode falar uau. Só preste atenção para o que você fala. Não tem problema, só pegar no pé. Olha para cá. O diabo é estratégico. Ele vai pegar a comida de Deus e colocar a colossíntida nela, para te atrair. Porque ele sabe que a maneira de te envenenar é o seu prato. Muito cuidado onde você está comendo. Muito cuidado com as comidas que estão sendo servidas na internet. Tem muita coisa sendo servida. Tem muita coisa, mas há muita morte. Eu não estou dizendo que nós somos os únicos, não, eu não estou dizendo que nós somos o dono da verdade, eu não estou dizendo que nós não erramos. No final eu vou explicar qual foi a saída do profeta, e é o que nós fazemos para evitar que na nossa comida tenha morte. Mas, infelizmente, muitas pessoas comem, eu sou proibido. Não, os irmãos são livres, podem comer o que você quiser, mas guarde para você, não queira trazer para cá, porque nós estamos aqui para guardar a sua comida. Nós queremos abençoar você. Nós queremos que você tenha segurança de que na sua casa você pode comer uma comida que vai trazer vida e não morte para você. E essa comida está pronta, está na Bíblia, está na palavra de Deus. A Bíblia diz que da mesma maneira, e eu digo para você, da mesma maneira que a morte espiritual começa no prato que nós comemos, a maneira do Senhor transformar você é também mudando a sua dieta. Você é o que você come. Se você come comida estragada, vai passar mal. Mas se você come da verdadeira palavra de Deus, do evangelho puro da graça de Deus, essa palavra tem o poder de transformar você de dentro para fora. Amém, irmãos? Então comer é chave. Comer espiritualmente é chave, é uma dieta. Eu sempre digo para pessoas que estão passando uma época de luta, ou estão com depressão, ou estão em angústia, eu passo receitas. Você vai confessar essa palavra aqui todo dia, você vai ouvir essa mensagem, uma pregação por dia, você vai fazer isso, você vai ler a Bíblia todo dia. Eu estou fazendo o quê? Comida. O remédio tem o seu lugar, mas é a comida que vai trazer saúde. E você já viu que quando você está doente, você não quer comer? Menino doente, quer comer, gente? Não. O que o pai e uma mãe saudável faz? Vai comer na marra.
Eu não quero. Vai comer. Por quê? Porque quando ele vai comendo, daqui a pouco a saúde volta. Eu sei que às vezes você tá doente espiritualmente. Talvez você está aqui e você não quer ouvir. Você não quer ler a Bíblia, você não quer comer. Te dou um conselho, coma a si mesmo. Porque à medida que você for comendo a palavra de Deus, algo vai acontecer dentro de você. A saúde vai voltar. Mas muito cuidado para que não haja morte na sua comida. A Bíblia diz então, em primeiro lugar, a morte na panela, ela apareceu ali, numa situação, ou seja, ela está nos mostrando que a morte pode aparecer em qualquer lugar. Às vezes mesmo dentro de uma estrutura forte, com o ensino vivo da palavra de Deus, pode surgir morte na panela. Por isso que nós precisamos vigiar continuamente, para ver se aquilo que está sendo servido aos irmãos é realmente sadio. Como eu disse para você, Eliseu era um homem de Deus, havia uma estrutura sólida, ele tinha discipulado, porque os discípulos estavam lá, era a escola dos profetas, tinha ensino, tinha discipulado, tinha poder, eles estavam numa estrutura coerente, consistente de igreja. Quem está me entendendo? Mas mesmo ali a morte entrou. Veja, é por isso que todo tempo a gente vigia. É por isso que infelizmente os irmãos têm que ver às vezes uma postura como o pastor Luiz. O que ele está fazendo? Ele falou, ele não permite. A nossa estrutura é coesa, a nossa estrutura tem discipulado, a nossa estrutura tem ensino, a nossa estrutura tem oração, nós procuramos ser zelosos com a palavra, nós cuidamos de tudo, mas mesmo assim, se nós não vigiarmos, a morte entra na panela. E nós precisamos estar atentos. Quem está me entendendo? Não é assim? Então, eu estou lá na minha casa, eu e a minha esposa compramos comida. Mas às vezes a gente abre a geladeira, né, amor? Nós não levamos comida, mas está lá dentro. De repente a gente percebe que alguma coisa estragou. O cheiro ficou estranho. Quando você comprou, estava bom. Mas com o passar do tempo, alguma coisa aconteceu. E aquela comida que era boa, estragou. Quando a comida que era boa estragou, o que você tem que fazer? Tem que tirar. Se você não tirar a fruta que começou a estragar, o que ela vai fazer com o resto? É uma coisa estranha, você já viu, vai contaminar. Então nós apenas queremos guardar, porque mesmo numa estrutura, às vezes coesa, coerente com a palavra, a morte pode entrar. É o que estava acontecendo aqui na escola dos profetas de Eliseu, e ele estava ali e ele estava atento. A segunda coisa que a gente vê é que a morte na panela precisa ser identificada. Nós precisamos identificar a morte na panela no tempo certo. A Bíblia diz que eles não puderam comer. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. A Bíblia cita exemplos sobre isso. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, o apóstolo Paulo nos adverte a respeito de profecias. Ele diz, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem o que ele está falando. O que é isso? Identifique se o que ele está profetizando tem coerência com a palavra de Deus. Amém? Está rolando uma frase aí na internet, todo mundo está aplaudindo ela, mas ela é idiota. Ela não serve para nós. Então as pessoas dizem hoje, mente é igual guarda-chuva. Não fique magoado comigo se você aplaudir. Mente é igual guarda-chuva, só funciona se estiver aberta. Uau! Idiota. A minha mente é fechada, só entra a Bíblia, porque se ela for aberta, o diabo vai colocar veneno na minha comida. A minha mente está fechada em Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, se algum louvor existe, se é de boa fama, se edifica, seja isso e somente isso que ocupe o vosso pensamento. Não deis crédito a qualquer espírito. Nós precisamos guardar. 1 João capítulo 4, verso 1, diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, cuidado, questione tudo que... Tem irmãos que só porque o cientista fulano falou, virou Bíblia.
Não, pastor, mas é o carbono 14. O que eu quero saber de carbono 14, irmão? A Bíblia Deus está antes dele. E você acredita nisso? Que o cara soube contar 14 milhões de anos atrás olhando para o carvão. Não é porque saiu na televisão, porque um cientista falou, porque saiu no Discovery Channel, no History Channel. Esse negócio é tudo do diabo. Eu ouço, mas tem muita coisa que eu vejo claramente o diabo lá. E as pessoas vão comendo, como se fosse verdade. Não, a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Abra sua cabeça para escolher picolé. Mas para viver não, coma da Bíblia. Coma da palavra de Deus. Tudo que falarem para você, passa na palavra. Não vai comendo aí de qualquer maneira não. Tem irmãos que é incrível. Quer ver outra coisa que parece interessante, que as pessoas gostam de aplaudir? Pregue o evangelho. E quando necessário, use as palavras. Idiota. Frase burra, me perdoe. Não existe. A Bíblia diz que é para pregar. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não. A fé vem pelo ouvir. Goiano, vir. A fé não vem por exemplo. O exemplo tem o seu lugar, mas a pregação tem que abrir a boca, tem que falar. Mas o diabo coloca e você aplaude. E ela não é verdadeira, essa frase. Seja do time de Bereia. Os crentes de Bereia conferiam tudo na Bíblia. Ah, maravilhoso. Bíblia, cadê a Bíblia? Pega aquelas frases que o seu professor de filosofia, com a mente vazia, fala na sala de aula que parece interessante, passa na Bíblia. Se passar, aleluia. Se não, joga fora. Vamos avante. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, não despreze a palavra de Deus. Olha o que está escrito. E nós estamos vivendo fins dos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E ele vai ensinar isso aonde? Dentro da igreja. Nós precisamos ficar atentos. Jesus não só pregou a verdade, mas denunciou o erro. Todas as vezes que os fariseus tentaram distorcer. Paulo fez a mesma coisa. Terceiro, a morte na panela precisa não apenas ser identificada, mas precisa ser denunciada. Alguém tem que gritar aqui: tem morte na panela! Sabe qual que é o problema dos irmãos? Ainda existe muito mimimi entre nós. Ainda existe muita gente politicamente correta aqui. E que, para não desagradar ninguém, deixa o povo comer comida podre para morrer. Porque ninguém pode gritar mais aqui nessa igreja, tem morte na panela, porque, não, irmão, precisa ter mais equilíbrio. Alguém vai ter que gritar, tem morte na panela. Só que quando a gente grita, a gente é apedrejado. Quando a gente grita, alguém vai dizer que nós somos intolerantes. Mas eu prefiro gritar e ser apedrejado do que deixar você morrer envenenado. Eu tenho um compromisso com você. Eu sou pelo Senhor. Eu quero ficar bem com Deus, ainda que me custe ficar bem com os homens. O Senhor me colocou aqui. Eu faço parte disso. Não é uma questão de ser uma pessoa arrogante, não é uma questão de ser bruto, nada disso. Mas o que está errado, está errado. O que está fora da Bíblia, eu vou denunciar. As pessoas, elas ficam chateadas às vezes. Eu falo, irmão, olha para cá, eu não tenho inimigos de carne e sangue, amém? Eu não ataco pessoas, mas eu ataco a mentira. Não tem problema, você não tem problema para mim, mas o que você fala precisa ter coerência com a Bíblia, senão, contra o que você fala, eu vou falar. Se o que você está falando está fora da Bíblia, eu tenho que gritar, morto na panela. Ah, mas você está perseguindo. Não estou perseguindo ninguém, estou apenas guardando a família. Não esteja entre aqueles que não podem falar nada. Você tem que ser o primeiro a dizer, olha, eu amo o irmão, mas isso aqui está fora.
Isso aqui é morte na panela, não vai comer não. Não é? Nós precisamos andar na luz que temos, mas na luz que temos nós temos que gritar quando a morte quiser entrar. Quantos estão comigo nisso? Amém? Mas tem mais algum amém aí? Está fraco esse amém? Nós precisamos ser zeloso e ser ousado como Paulo, porque quando as pessoas estão famintas, elas vão comer qualquer coisa, não é? Veja, a Bíblia diz que aquela trepadeira era viçosa, e por isso os incautos acharam que era algo bom. Há muitos ensinos que são desafiadores, há muitos ensinos que são bonitos, impactantes, mas não são bíblicos, são venenosos. Vocês viram o pastor Aloysio falando, agora tem uma turma dizendo que Jesus não pregava a graça, pela madrugada. Ou não vamos parar, né? Uau! Jesus não pregava a graça. Não, pastor, mas você nunca leu Hebreus? Porque dizem que a nova aliança só começa depois da ressurreição, porque Hebreus está escrito, o testamento só tem valor com a morte do testador. Quem já ouviu falar isso? Está na Bíblia, é verdadeiro? É. Diga comigo, o testamento só tem validade com a morte do testador. Aí você ouve e fala, uau, é mesmo, então é verdade, a nova aliança só começa na ressurreição. Esse é o seu problema, você tem que ler a Bíblia toda. Existe um princípio da hermenêutica chamado, de interpretação, que significa que para você fazer uma doutrina, você tem que pegar todos os versículos daquele assunto, e você tem que bater a Bíblia com a Bíblia. Então tudo bem, segura aí. O testamento só é válido com a morte do testador. Nesse caso, quem é o testador? Jesus, amém? Vai lá para Apocalipse, sabe o que está escrito lá? O Cordeiro, o testador, foi morto desde a fundação do mundo, aleluia. Caiu. Veja que é um argumento, parecia verdadeiro, você já estava falando uau, e eu te mostrei que é um engano. A graça já existia muito antes, sempre existiu a graça, só que ela era uma sombra. Jesus é a substância da graça, ela é a graça pura que se substancializou. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio, diga, de graça, cheio de graça. Ele não estava cheio de lei, não, ele estava cheio de graça e verdade, da graça verdadeira, graça que substancializou nele. Aí alguém veio falar para mim que ele não prega a graça, é veneno na comida, é distorção da verdade. Só que você às vezes não se esquece de olhar. Os discípulos dos profetas comeram veneno pensando que estava comendo comida boa. Quarto, estou indo para o final já. Eu pergunto para você, por que eles foram buscar a trepadeira para fazer o ensopado se tinha farinha? Qual o motivo? A panela é um lugar de comida, de vida, portanto, não é um lugar de morte, não devia ser, é um lugar de sustento, é um lugar onde você espera encontrar nutrição e não morte. O que a panela representa? Eu creio que ela representa, nesse texto, o ministério de ensino na igreja. A vida, a nutrição, o alimento da palavra tem que ser liberado do púlpito, amém, irmãos? Isso significa a panela. O problema agora é que há morte na panela. Eles gritaram para o homem de Deus, pelo menos tinha um homem de Deus lá, e veja que Eliseu, o que Eliseu agora fala? A equipe de louvor pode subir, olha para cá. O que Eliseu vira e fala? Alguém gritou, tem morte na panela. Eliseu falou o quê? Joga fora. Foi isso? Aqui entra uma revelação importante. Eliseu falou o quê? Traga farinha. Uau. Traga farinha. Veja, no mundo natural, quando uma comida está estragada, a gente tem que jogar fora. No mundo espiritual, não. Se eu pegar essa garrafa de água, ela está limpa, ok? Mas se eu colocar 3 gotas
de cloriforme fecal. Vai beber? Não. É só um pouquinho, mas estragou. Não dá mais. Lá, quando se trata de comida natural, se tem um pouquinho de veneno, envenenou tudo. Sim ou não, irmãos? Mas na comida espiritual não é assim. A Bíblia falou, traga farinha. Isso é uma coisa tão poderosa. Você sabe, os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. A meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. A Bíblia fala que Satanás é sutil. E olha, eu vou ser honesto, olha para mim. Eu conheço irmãos pregadores que são homens de Deus, amam a Jesus, amam a palavra, têm boa intenção, mas caíram no engano. Eu não acho que quem está distorcendo a Bíblia, pelo menos alguns que eu conheço, estão fazendo por maldade, não. Estão fazendo porque estão sozinhos, não tem ninguém para corrigir ele. Não está deixando ninguém gritar no ouvido dele, tem morte nessa panela sua, querido. Às vezes até tem gente que tenta, mas a pessoa às vezes começa a acreditar. Você sabe o que é bom de viver aqui na nossa igreja? Nós temos o pastor Aloysio como presidente, nós temos o conselho apostólico, que é formado de 13 homens. O pastor Aloysio preside o conselho, mas é submisso ao conselho, compreende isso? O pastor é o presidente, mas o conselho é maior que ele. Por quê? Porque nós nos protegemos, nós temos liberdade, mas se de repente eu começo a achar uma folhinha colorida, bonita, e querer colocar na panela, os irmãos vão falar, Naor, o que é isso? Explica para a gente. E tem 13 homens para me ajudar a olhar para a Bíblia. Falou, você esqueceu desse versículo, você esqueceu daquele. Irmão, foi mal, me perdoa. Estou corrigido, não é? Acredite em mim. Nós compartilhamos uns com os outros a revelação. Nós falamos uns com os outros, nos guarda. Mas quando ninguém pode falar na sua vida, isso é perigoso. Porque você começa a achar que tudo que você está lendo, toda novidade que você encontra é verdade pura, e não é. E o diabo te joga no engano e dá uma distorcidazinha e arrebenta com tudo. E esse é o perigo. Então, esse pessoal aqui estava nisso, havia uma distorção. Observe que depois de perceberem a morte na panela, Eliseu então o que ele faz? Ele pede para trazer a farinha, e eles trouxeram. Isso significa que tinha farinha para fazer a comida. Pastor, por que então, uma vez que já tinha farinha para fazer comida, eles usaram uma videira selvagem, se poderiam ter usado a farinha? Bom, o primeiro motivo que eu quero te falar é porque eram ignorantes sobre o assunto. Quando as pessoas não sabem, elas usam qualquer coisa para comer. Esse é um dos motivos. O segundo argumento, que provavelmente eles foram buscar outra coisa, sendo que tinha farinha, é porque eles queriam comer algo diferente. Estou cansado desse maná. Maná de dia, maná de tarde, maná de noite. Estou com saudade das cebolas do Egito. Aqui nessa igreja é só graça. Vocês não têm outro assunto, não. A graça não é um assunto, ela é o Evangelho, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas nós temos que ensinar outras coisas. Nós ensinamos tudo na graça. A gente ensina a estar casado na graça, prosperar na graça, casar na graça, liderar na graça, prosperar na graça, tudo, porque ela é o Evangelho. Mas quando você começa a procurar algo diferente para comer, você pode achar colossíntidas. É uma coisa, você vai perceber, todo domingo, é que talvez você, não sei se eu conto, se eu contar você vai perceber, a comida sempre aqui é o Evangelho. O que a gente faz diferente? A gente um dia serve uma travessa branca, no outro dia uma travessa verde, coloca umas folhinhas por cima, né? No outro dia a gente muda o tempero, né? Um pouquinho, mas a comida é sempre a mesma, porque é isso que faz a diferença. Mas
todas as vezes que você começa a querer comer algo diferente, esse é um problema. Cuidado quando alguém estiver pregando algo que você nunca viu, porque tudo está escrito há 2000 anos. O terceiro motivo que talvez eles saíram para procurar outra coisa para colocar no ensopado, é porque estavam provavelmente cansados da comida que tinham. Quando você está procurando novidade, você vai encontrar trepadeira selvagem. Muito cuidado com isso. A palavra de Deus é tão poderosa. Na verdade, ela é inesgotável. O Evangelho é inesgotável, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro. A vida eterna é essa. Nós vamos conhecer a Cristo eternamente, nunca vai esgotar. Só que as pessoas acham que já sabem tudo. Ninguém sabe tudo, porque Cristo é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós voltarmos para Ele, mais nós vamos ver. Mas o diabo quer te iludir, quer te dizer, só tem esse assunto. Eu fico triste, porque quando vão tentar outra coisa, muitos encontram apenas a morte, não é? A Bíblia, o homem de Deus, ele precisa saber o que aquele povo está comendo. Precisamos ser absolutamente cuidadosos na hora de alimentar. Não podemos comer todo e qualquer tipo de comida que se serve em nome de Deus. Existem, você sabe, tem muita pregação fantástica, tem muita pregação incrível. Hoje em dia está na moda, inclusive, pregadores, principalmente nos Estados Unidos. Eu fui numa igreja, fui assistir um culto numa igreja famosa dos Estados Unidos. Eu cheguei lá, tinha uma sala armada no palco, mesa, cadeira, um negócio assim incrível, muito legal. E eles fazem, o pastor vai pregando e o teatro vai acontecendo e as luzes, o negócio é lindo. Mas sabe o que é triste? Ela falou 50 minutos. A palavra Jesus só apareceu na hora de mandar o povo embora. Vai com Deus. Não falar de Jesus. Tinha muita luz, colorido, mas não tinha comida. Triste. É triste. Por quê? Porque quando você não tem comida, você tem que inventar moda. Mas quem está satisfeito não precisa de coisas secundárias, porque o eterno nunca fica velho. Mas aquele povo estava curioso, não é? O diabo adora citar a Bíblia, distorcer a Bíblia. Ele cita fora do contexto para tentar te enganar. A minha intenção, não é? Não altera a qualidade do alimento que eu recebo. Não adianta você falar para mim, não, pastor, o que importa é a boa intenção. Boa intenção não vai te livrar de passar mal se você bem intencionalmente comer uma maionese estragada hoje à noite. Sim ou não? Não, bem intencionalmente eu vou sentar na frente da internet e vou comer um monte de maionese podre, gospel, estragada. Com a boa intenção eu vou comer, vai passar mal. Percebe? Você precisa ser coerente, você precisa ser sério, seletivo na hora de receber. Agora, preste atenção, a morte na panela deve ser removida. E aí como que o profeta faz para remover? Mandou jogar fora? Não, é a última coisa que eu quero te falar. Ele mandou trazer a farinha. No livro de Levi, aí para você entender o que significa farinha, você tem que ir para o texto que a Bíblia fala disso. Lá em Levítico, no capítulo 2, verso 1, nós temos a descrição de 5 ofertas, mas eu não vou falar das 5 não, pode ficar tranquilo. Dessas 5 ofertas, 4 é um tipo de morte de Jesus, porque Jesus está em toda a Bíblia. Mas há uma oferta que representa a vida, essa é a chamada oferta de manjares. Quando alguma pessoa fazia oferta de manjares ao Senhor, diz a Bíblia no verso 1, fizer, a sua oferta, preste bastante atenção, será de flor de farinha. Olha a farinha aqui. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. O primeiro elemento que tinha nessa oferta era a fina flor de farinha. Essa farinha, ela é pura, ela é suave e ela é macia. Nela não há nada grosseiro, nela não tinha nada irregular. Sabe quem é Jesus? Ele é o grão de trigo, a farinha que foi moída lá na cruz
para virar o pão vivo, para alimentar o seu coração. Nele não há nada grosseiro. Jesus era firme sem ser bruto, era sensível sem ser molenga, né? Ele chorava sem ser chorão. Tudo que ele fazia era com graça. A sua disciplina era em amor. Na casa de Deus, nós precisamos colocar farinha. Não existe, olha para cá, vou falar uma coisa séria para você. Não existe nenhuma pregação perfeita, porque sempre o elemento humano está no meio. E quando o elemento humano está no meio, os pregadores, pode haver algum problema. Qual que é a maneira então da gente ter segurança? A nossa segurança é que na nossa pregação, Cristo sempre tem que ser o centro. Porque se eu colocar farinha na minha palavra, você pode estar seguro. Se eu colocar Cristo na palavra, aquilo que é humano, o veneno humano vai sair. Aquilo que é o dedo do homem vai ser removido. A Bíblia fala que junto com essa farinha tinha um azeite, o Espírito. Eu prego debaixo da unção do Espírito, o azeite tem que estar presente. E a Bíblia fala que havia o incenso. Quando o sacerdote ia levar essa farinha, tinha um elemento que nós lemos, era um incenso aromático. Era um aroma tão poderoso que ele impregnava no sacerdote. Depois ele ia embora para casa, tomava banho e o perfume continuava nele. Quando você vem para cá comer a comida pura, da farinha, do trigo que foi moído, de Cristo no centro, debaixo do azeite do Espírito, sabe o que vai acontecer com você? O incenso de Cristo vai impregnar em você. E mesmo que você vá trabalhar amanhã, vai estudar, todo mundo vai olhar para você e vai dizer: eu não sei o que você tem, mas tem um perfume que flui de você. É a presença de Cristo na sua vida, que estava na comida que você comeu, porque Ele é o centro. Amém, irmãos? Isso é tão poderoso. Isso isso é o centro da nossa mensagem. Quando nós colocamos o Senhor, isso é tão poderoso. Para encerrar, vai lá para mim, volta lá para 2 Reis, capítulo 4, verso 42. Olha o que está acontecendo. Lembra que eu falei para você que havia fome na terra? Era uma época de fome. Mas olha o que aconteceu aqui no final, é a última coisa, último ponto. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. A palavra primícia aqui, de novo, representa dízimo. 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei eu pôr isso diante de 100 homens? 20 pão não vai dar para nada. Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram, ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eu amo, porque tudo que Deus faz, sobra, sempre é abundante. Agora, o que está acontecendo aqui? Num evento, tem fome e morte na panela. Nós não lemos isso? No outro evento, tem fartura e sobra. São duas situações distintas. No evento da fartura, tem uma diferença. Qual é? Um homem trouxe os pães da primícia. E os pães da primícia foi transformado em comida para todo mundo. Olha para cá, olha para cá. O seu dízimo é o pão da primícia. Quando você coopera, o evangelho vai lá para o Cazaquistão, lá para a Ucrânia, vai lá para a Índia, para Bangladesh, vai para os confins do Brasil, vai sustentar pastor, vai abrir igreja, vai fazer de tudo. Por quê? Porque o pão da primícia foi dado. Quando você dá o pão da primícia, Deus multiplica ele. Porque é com a primícia do dízimo que a obra é feita. É feita. Não deixe o diabo colocar a avareza no seu coração. Porque quando tem pão, vai haver multiplicação. Quando tem generosidade, vai haver abundância, vai sobrar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Há uma comida para ser servida para aqueles que estão morrendo de fome lá fora, e
para aqueles que estão com fome aqui dentro. Nós queremos servir essa comida com a farinha, que é Cristo, que foi moído, para que você tenha saúde espiritual. Mas nós queremos também servir para aqueles que estão desesperados lá fora. O seu pão da primícia é que vai sustentar essa comida que será multiplicada, e o Senhor vai fazer sobrar na sua vida. Vamos ficar de pé nessa noite. Essa é uma noite ceia. Nós vamos tomar a ceia. Nós vamos comer do pão vivo que desceu do céu. E eu gostaria que você louvasse a Deus, porque você tem tido um domingo após o outro a oportunidade de comer uma comida que te sustenta toda semana, te renova, te fortalece, te cura, te sara. E essa comida é Cristo. Cristo. Fala para o Senhor por 30 segundos: Senhor, eu quero comer só do Senhor. Eu não quero comer outra comida. Eu não quero comer uma comida que tem aparência de brilho, mas que tem morte na panela. Fala: me livra de comer morte na panela. Me livra de comer em qualquer lugar e ser contaminado no meu coração. Mas me ajuda, me dá discernimento, para que aqui na nossa casa sempre haja comida da farinha, com azeite, com incenso, com perfume de Cristo. Que essa vida possa nos sustentar e nos fortalecer, em nome de Jesus. Vamos, servos, vamos servir.